Olá pessoal, Henrique falando. Recebi um monte de perguntas, de dúvidas sobre como é que a psicoterapia integrativa funciona e quais são os primeiros passos. Além da formação, além do aprendizado da técnica, está a montagem do seu espaço, o espaço onde você vai trabalhar. Ele tem que oferecer um conforto pleno, tanto para você quanto para o paciente, e passar os conceitos que a psicoterapia necessita passar. Passar que a psicoterapia feita de maneira estruturada, tem uma separação dos ambientes, porque nós precisamos de 3 espaços específicos, um espaço para as sessões ativas, um espaço para o trabalho subjetivo e o espaço para o ambiente de avaliação, testagem, assinatura de contrato, um espaço mais racional, onde você tem uma mesa de trabalho. Esses 3 espaços eles podem estar divididos numa mesma sala, eles podem estar configurados, estruturados, somente com uma pequena clareza que um espaço serve para cada uma dessas coisas. Mas como é que ele é efetivamente bem organizado? O que fazer e o que não fazer na montagem do seu consultório? A gente vai estar discutindo isso aqui hoje, deixando bem claro para você os primeiros passos para que você possa manter e estruturar o seu consultório. Claro, é importante salientar que nenhum consultório ele começa plenamente estruturado. Todo mundo começa com a estrutura mínima. Todo mundo começa com a estrutura que vai se organizando, se configurando e crescendo à medida que o processo de manutenção, o próprio crescimento do consultório. Claro, é importante que você entenda que o consultório, além de ser o seu espaço de trabalho, o seu espaço onde você oferece para o seu cliente todo o acolhimento, é também um espaço empresarial, ou seja, é necessário que ele tenha todo o conjunto de recursos para que você possa atender bem o seu cliente e também estar preparado para alguma emergência. Então, tem alguns itens, tem alguns materiais que são materiais de precaução, vamos dizer assim, né? Mas, de forma geral, o consultório ele é bem simples. O consultório ele é organizado e estruturado para que ele tenha um conjunto de materiais, de móveis que dão a qualidade, né? E o espaço também adequado para a, o correto encaminhamento das sessões psicoterapêuticas. É importante que nada no consultório, todo o material que esteja lá, são materiais que você use, que você tenha, né, utilidade. Com o passar do tempo, nós fazemos também algumas medições para que a gente possa dispor, né, dos espaços adequados, da distância adequada entre os móveis e os utensílios do consultório, assim como que a gente tenha também os espaços para armazenamento, para guardar os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente tem basicamente 4 principais recursos quando a gente fala da estrutura do nosso consultório. Tá? A gente vai ter, nesse dia de hoje, a gente vai discutir sobre a estrutura física, né, o ambiente do consultório, os materiais, ou seja, a estrutura material necessária para o encaminhamento adequado das sessões, o que eu preciso ter no consultório, quando a gente fala da psicoterapia integrativa, a estrutura tecnológica, como é que ela vai estar, como é que isso vai estar organizado, e, claro, o próprio aprendizado da técnica e da teoria, ou seja, o manejo desse material e por que eles estão dispostos, estruturados e organizados dessa forma. No dia de hoje a gente vai discutir com bastante calma, com mais detalhe, com mais aprofundamento sobre as questões da estrutura. Por quê? Porque é exatamente quando você começa os seus atendimentos, quando você começa a receber os seus pacientes, você precisa de um espaço mínimo adequado para o encaminhamento do seu trabalho. Importante salientar que, como nós trabalhamos com metodologias ativas e metodologias subjetivas, ou seja, nós fazemos um trabalho psicodinâmico junto com o trabalho ativo, nós temos a sala de psicoterapia estruturada para que a gente tenha essas duas fases, essas duas faces do nosso trabalho. Então vamos entender como é que esse processo, como é que esse trabalho ocorre.
Antes de lhe ensinar que maneira organizar, estruturar, desenvolver o seu consultório, eu queria que você fizesse uma imagem, entendesse como se dá o dia a dia de um trabalho na psicoterapia integrativa. É importante que, apesar de nós termos muito diferenciais em termos de prática clínica, o consultório e a estrutura física ela é muito semelhante, bem próxima da estrutura clássica de trabalho em um consultório de qualquer uma das linhas. Com a diferença que a gente tem um conjunto de materiais a mais, uma estrutura tecnológica mais estruturada e a necessidade de uma separação mínima dos ambientes onde a gente vai estar executando o trabalho. Por quê? Porque nós temos 3 momentos distintos na psicoterapia. O momento onde trabalhamos com os métodos ativos, o momento onde nós trabalhamos com a parte, vamos dizer assim, a parte psicodinâmica da psicoterapia, e no trabalho psicodinâmico nós vamos necessitar de um divã, de um trabalho onde ele vai aprofundar, onde ele vai relatar, a gente vai fazer sessões que envolvem, né, sessões mais pesadas, nos sonhos, nas imagens, no trabalho do inconsciente, e a estrutura de avaliação. Alguns terapeutas mais completos, já que trabalham a nível avançado, ele tem também um espaço para que ele faça alguma medição, algum trabalho no corpo, algum trabalho de organização e de síntese entre o corpo e os trabalhos que ele dedica ao aprofundamento de aspectos que envolvem o trabalho no inconsciente, o trabalho psicodinâmico. De forma geral, a sessão é uma sessão de 50 minutos. Então, assim, você precisa estruturar o trabalho para que você organize seus atendimentos de hora em hora, tendo 10 minutos para que você possa descansar, se reestruturar para iniciar o próximo atendimento. Esses 10 minutos são muito importantes, que é o espaço que você vai usar de 5 a 6 minutos para poder fazer as suas anotações. A cada final de sessão você toma nota, né? O psicoterapeuta, o terapeuta, ele anota aspectos que foram relevantes daquela sessão. Então a gente tem uma ficha de acompanhamento de cada sessão que você vai estar tomando nota. Então toda a sessão ela é registrada para que o registro terapêutico aconteça de maneira efetiva. Então toda a estrutura de trabalho, nós recomendamos que no máximo sejam atendidos 6 pessoas por dia. Ah, Henrique, mas eu acho que eu tenho condição de atender um pouco mais. Tudo bem, você pode fazer isso 1 dia ou 2 dias na semana. Mas não coloque 8 pessoas, quando você lotar o seu consultório, não coloque 8 pessoas, né, os 5 dias na semana. É muito puxado. Então, assim, cobre o adequado, o necessário, para que você possa ter 6 clientes, 7 clientes, né, de forma, vamos dizer assim, de forma geral, né, 6 clientes de forma geral, 7 a 8 clientes de uma exceção. Um dia ou outro que você realmente tem necessidade, uma pessoa que está precisando de mais, e você vai abrir aquela exceção para poder fazer o seu atendimento. Então são sessões individuais de 50 minutos. O atendimento de grupo, ele tem a duração de 180 minutos, então, levando em consideração que nas noites que você for atender no grupo, é importante que você tenha o seu tempo de descanso à tarde, que você precisa entrar com todo o material adequado para fazer o trabalho de grupo. A gente vai aprofundar isso depois, como é que se dá o trabalho de grupo na psicoterapia integrativa. E nós também fazemos seminários e vivências de final de semana eventuais. Tá? Muitos terapeutas que já trabalham no nível avançado, eles conduzem vivências de final de semana. Essas vivências elas têm uma configuração específica, o espaço é totalmente diferente, elas não ocorrem na sala, no ambiente terapêutico, mas são espaços alugados ou até mesmo ambientes próprios, mas elas têm uma necessidade de uma configuração específica. Normalmente é num hotel, normalmente num espaço reservado para esse fim. Só precisa ser uma sala maior ou um sítio, né? Mas são espaços reservados de final de semana para a realização das atividades. Normalmente esses espaços eles são alugados. Não há necessidade do cliente dormir no espaço. Inclusive, eu recomendo fortemente
que o dia a dia do trabalho, quando ocorre seminário e vivência, que pode ter duração de 1 dia, de 2 dias, ou até mesmo de 3 a 4 dias, que as pessoas vão para casa. Eu prefiro, acho mais adequado. Depois eu vou discutir mais aprofundadamente o porquê. É importante que você saiba que na psicoterapia integrativa nós temos uma visão clara, uma noção muito clara de início, meio e fim de uma sessão e da própria terapia. A sessão e o trabalho na psicoterapia integrativa, ele ocorre de forma que a gente tenha a condição de estruturar o nosso trabalho, onde ele fique claro que o cumprimento de horário é extremamente, vamos dizer assim, uma rotina, né? Ou seja, você tem que começar e acabar pontualmente as sessões na psicoterapia. O ambiente ele precisa, por isso, ser um ambiente confortável, bem ambientado, limpo, cheiroso, organizado, muito bem iluminado, com a iluminação adequada. É importante que a iluminação mude, né? A gente vai falar um pouco na estrutura material, como é que ela se configura, como é que ela se organiza. Porque ela muda, né? Há necessidade da gente ter cores diferentes de iluminação, é importante que tenha gradação, a gente vai comentar um pouco mais adiante. Importante que a gente use, né? Como eu falei para vocês, no final de cada sessão nós temos uma ficha de acompanhamento. Ou seja, a ficha é clara, né? Uma ficha bem já impressa, já preparada para que você, o espaço para que você tome notas, o que você deve anotar e alguns processos que você vai indicar o tipo de sessão que você conduziu. São caixas que você marca um X, né, para dizer o que aconteceu com o paciente, que tipo de sessão você encaminhou e por quê. Isso vai servir depois para você organizar e estruturar o tipo de trabalho que você vai fazer. Conjunto de equipamentos de emergência, isso é necessário, é importante que tenha esses equipamentos de emergência para que você possa conduzir, né, processos, assim, né, de eventuais processos que possam ocorrer, né, na própria sessão. É muito comum que nos espaços onde você vai mexer com emoções, onde você vai mexer com, né, com aspectos das sensações mais, né, viscerais do paciente, que você necessite ter algum tipo de recurso para que você possa atuar em momentos necessários. Um conjunto de recursos materiais e tecnológicos são fundamentais, música, equipamentos de registro, de pontuação, né, terapêutica, equipamentos onde você vai conduzir pesquisas e você vai refletir sobre o seu trabalho e a qualidade que está sendo implementada. Arquivos, né, que envolvem aulas, sistemas de avaliação, testes, né? E isso faz com que a própria psicoterapia integrativa, os sistemas complexos, ela possa ser trabalhada e abordada num nível mais elevado. Nós somos muito voltados e muito focados para o trabalho com a integridade, ou seja, nenhum tipo de... Às vezes as pessoas me perguntam, mas professor, eu penduro meus certificados. Pessoal, isso é muito pessoal, isso é muito de cada um. É importante que você saiba que a psicoterapia integrativa você trabalha 100% com integridade. Então você não vai fazer fita, você não vai fazer parecer. Mais importante do que o certificado é você ter a habilidade real, a habilidade efetiva de trabalhar com competência, com segurança, de forma ética. Então, eu sou muito contra, e normalmente os psicoterapeutas integrativos que eu conheço, eles são também muito contra aquele terapeuta, na verdade, que não tem transparência, aquele terapeuta que não pratica aquilo que ele fala, aquele terapeuta que não se trabalhou. Então, isso é muito mais necessário do que efetivamente o que você vai ou não colocar nas paredes do seu consultório. Claro, é importante que você passe credibilidade, é importante que o paciente ele sinta confiança no seu trabalho, é importante também que ele esteja informado sobre os aspectos legais. E a gente tem um trabalho específico para exercermos e executarmos isso
a gente informa isso para o paciente, a gente tem alguma forma também de estar informando para o paciente um conjunto de aspectos que dizem respeito à organização e à estruturação de um vínculo, né, de confiança entre o terapeuta e o cliente. Ou seja, essa confiança ela é passada também na organização e na estrutura física e do ambiente, né? A estrutura física do ambiente, né, a própria estrutura da psicoterapia integrativa, ela envolve 4 aspectos centrais. Primeiro é a estrutura física e o ambiente, que é exatamente o local onde a psicoterapia ocorre, né? A estrutura física e os espaços destinados a cada tipo de atendimento. São 3 tipos de atendimento mínimos. Processo do ambiente de avaliação, diagnóstico, espaço de avaliação e diagnóstico, o espaço de trabalho com as metodologias ativas, o espaço de trabalho para o inconsciente, ou seja, o divã, o espaço destinado à hipnose. É importante que você saiba que a terapia depende muito da harmonia desses ambientes do consultório. Esses espaços de harmonia, tudo que você estrutura, né? Então o ambiente tem que estar muito organizado, muito limpo. Eu recomendo que, eventualmente, você bote um cheirinho, um aromatizador no ambiente, para que ele deixe o ambiente, né, acolhedor. O máximo que você possa fazer para deixar esse ambiente acolhedor, melhor. Muita gente me pergunta, professor Henrique, dá para botar planta? Dá para botar planta. Não temos nenhuma contraindicação de planta. Só que você tem que fazer isso com bom senso. Uma coisa é uma planta, outra coisa é uma selva dentro do consultório, né? Uma coisa diferente da outra. Mas uma planta, 2 plantas colocadas no espaço adequado, muitas vezes na quina, né? É importante que a gente também analise a circulação, né? Para que o espaço não só esteja harmônico, mas ele tenha a circulação adequada e, é lógico, 100% seguro. Evitar quinas, evitar determinadas coisas que podem machucar o paciente não é incomum. Como a gente trabalha de uma maneira mais aprofundada, numa sessão que envolve o trabalho mais profundo no inconsciente, que o paciente, ao se levantar, ele necessite de uns 5 a 10 minutos para poder mudar, fazer essa que a gente chama de transição de fase, né? Sair de uma fase de relaxamento para uma fase de mais atividade, inclusive porque muitos deles vão dirigir de volta para casa, então é importante que você tenha a condição de ajudá-lo nessa transição, né? Tenha água no consultório, às vezes, né, eu recomendo que se coloque café, alguma bebida que tenha mínimo de glicose, porque muitas vezes baixa, né, também o teor de glicose. E é muito importante que nesses ambientes, ou seja, ele sai do divã, ele vai levantar, vai pegar o material para ele ir embora, que não tenha quina, que ele não vá se bater, porque também não é incomum sentir um pouco de... vai se levantar rápido, sentir um pouco de tontura. Então a gente procura deixar todos os espaços muito bem harmonizados também para que tenha uma circulação. Mas o mais importante é que o ambiente ele seja harmônico. O ambiente ele tenha a capacidade de informar alguns dos valores que tem na psicoterapia integrativa. Ou seja, é um ambiente transparente, íntegro, por isso claro, iluminado. É um ambiente prático, porque a psicoterapia integrativa ela é eficaz, ela é eficiente. Então ela necessita você dizer que as coisas precisam acontecer com uma certa, vamos dizer assim, com respeito pelo paciente, pelo tempo dele, mas também de forma rápida. Então, não deixe os espaços, tipo assim, vou fazer uma mudança de uma etapa da sessão para outra. Aí o material está escondido, o paciente espera 5, 6 minutos, de forma alguma. Tudo à mão, tudo preparado para que a coisa aconteça de maneira prática, de maneira rápida, para que você tenha a maior efetividade, a maior eficiência e informe o paciente que você está respeitando o tempo dele. Ou seja, você não vai perder tempo fazendo uma coisa ou outra. A estrutura material são
sobretudo os livros, os testes psicométricos e projetivos, as fichas de atendimento, os equipamentos, cadeiras, sofá, divã, contrato, papel, material de pintura. Nós usamos muito material de pintura, nós usamos muito material que envolve, né, o trabalho com artes. Muitas vezes o paciente ele vai representar, ele vai ter um espaço de trabalho onde ele vai necessitar de pintura, de material de colagem, de cartolina, porque são momentos que ele vai fazer sínteses, que ele vai, né, tanto para fazer um trabalho que envolve a organização, a estruturação, né, dos seus processos, quanto o momento onde ele vai. E a estrutura material, que são os recursos materiais propriamente dito, né, os livros, os testes psicométricos e projetivos, as fichas de atendimento, os equipamentos, as cadeiras, sofás, divã, contrato, papel, material de pintura, de desenho, material de síntese, então a cartolina, revistas para a pessoa poder cortar, colar. A gente usa nos trabalhos ativos muitos momentos onde a gente vai estar organizando o material que a pessoa produziu, fazendo síntese, fazendo com que ela tenha visões claras, né, do que ela precisa atingir, do que ela precisa executar, do que ela precisa fazer. Então, essas sessões de organização e de síntese, nós usamos muitos recursos materiais. E também nas sessões de avaliação, que efetivamente nós usamos sempre materiais. Ah, Henrique, mas eu não sou psicólogo, então eu não posso usar testes psicológicos. Sim, mas você vai ter um conjunto de outros materiais, escalas, outros materiais que você pode utilizar. Escalas de avaliação, você pode utilizar recolhimento de material de entrevista. Então, tudo isso você vai precisar ter esses materiais disponíveis, né, na medida da sua necessidade. Então, eles são impressos, eles são organizados. O consultório também ele tem toda a papelaria, ou seja, os cartão de visita, né, material para você poder fazer requisições, para você poder escrever coisas que o paciente levar. Então, tudo isso tem a sua marca, a sua logomarca, né? Todo o material de papelaria, entenda que a estrutura material não é só para o atendimento clínico, é também a estrutura material que vai ter os equipamentos de segurança, né? Tanto para você quanto para o cliente, né, porque tem materiais que é para a sua utilização, então computadores, materiais que você usa, porque você vai registrar, você vai anotar, muitas vezes você vai gravar, então gravadores, mas a sessão ela acaba sempre com o preenchimento de uma ficha de atendimento, e ela é bastante importante para que a gente possa fazer o uso efetivo, né, da prática clínica na psicoterapia integrativa. Então é importante que você disponibilize, tenha todos esses materiais à sua mão. Os materiais eles são organizados de maneira prática, você não vai precisar ficar procurando onde é que aquele material está, porque você não pode perder tempo numa sessão. É importante que você deixe claro que você está usando todo o tempo de sessão, tenha efetividade prática, porque isso vai, de uma maneira, respeitar o tempo do paciente, vai ser uma forma de você respeitar e demonstrar que você está interessado no tratamento e no trabalho dele, e vai também ter a condição de mostrar cuidado, né? Mostrar dedicação, comprometimento, né, ao seu trabalho. A estrutura tecnológica, que envolve arquivos de computador, aulas, sistemas de cadastro, testes informatizados, né? Eu gosto sempre de ter uma sala, um espaço que muitas vezes é que é o espaço onde eu faço os primeiros contatos com o paciente, é onde eu também tenho o meu computador, onde eu também trabalho, que eu tenho uma espécie de sala de aula que dê para projetar slide, que apresente para ele o que eu quero que ele entenda, apesar de que a gente usa, não é um espaço que a gente usa muitas vezes né, porque a gente não perde tempo dando aula, mas em muitos momentos é importante que ele sintetize, que ele conscientize o que está acontecendo com ele. A gente manda também livros para ele ler em casa, para ele poder fazer essa sistematização, mas é importante que em alguns momentos a gente deixe a coisa mais clara para ele.
Então, ao longo do processo de trabalho, tem algumas aulas que ele precisa receber. Ele vai aprender a cuidar melhor do corpo dele, são aulas também de autoconhecimento. Então, ele vai estar entendendo os processos que ele está vivenciando, entendendo melhor quem é ele. Então, tem alguns momentos que é importante que você tenha disponível um espaço para que você possa apresentar, né? Alguns psicoterapeutas, alguns terapeutas têm só um notebook, na hora que quer mostrar, mostra só a tela do notebook e vira. Eu prefiro ter um espaço mais bem arrumado. Importante que tenha os sistemas de cadastro, algumas pessoas gostam de trabalhar com testes informatizados, né? TV, som, arquivos de vídeo, né? Bancos de dados, internet, equipamentos elétricos de medição. Pessoas, sobretudo, que trabalham com performance de atleta, trabalham de alto nível, muitas vezes ou pede ou tem uma máquina onde ele faça algumas medições, né, corporais da pessoa, sobretudo o índice de massa corporal versus massa, né, de gordura interna, enfim. Tem algumas pessoas que têm esse diferencial. Pode ser colocado na clínica, pode, de certa maneira, você pedir para que alguém avalie. A diferença é que muitas vezes encarece um pouco se você a cada mês ou a cada 2 meses precisa fazer as medidas, vamos dizer assim, biológicas do paciente, você encaminhar para que alguém faça. Então é importante que você tenha clareza do quão você vai querer dar ênfase ao trabalho no biológico, ao trabalho na dimensão corporal. O modelo integrativo de atuação ele precisa ser totalmente dominado, você precisa entender como é que atua, entender as práticas, como é o trabalho com as emoções, como é o trabalho com as sensações, como é o trabalho nas atitudes, como é que se dá o trabalho psicodinâmico, quais são as fases, as etapas, o trabalho na avaliação, como é que você avalia, entende a personalidade, a estrutura. Você precisa ter um know-how, não só de entendimento, mas de também ter vivenciado esse processo e também ter tido a condição de praticar. É importante que você pratique, que você tenha isso tudo muito bem assimilado, né? Como é que você trabalha com aspectos emocionais, como é que você trabalha com crenças, como é que você trabalha com fatores comportamentais. É importante que todo esse roteiro, essa dinâmica, ela esteja muito bem estabelecida. Porque a estrutura básica da terapia integrativa, ela envolve a estrutura física e meio ambiente, o espaço, a estrutura material e tecnológica e o modelo, né, a posse do modelo integrativo de atuação. Com seus materiais de apoio, com seus materiais de intervenção, com tudo isso muito disponível e arrumado para a sua prática ter efetividade e eficiência. Esse aqui é o modelo da sala, tá? Esse aqui é o modelo da sala básica. Então, repare, alguns itens de decoração, né, os livros. Repare que essa é a sala bem básica mesmo. Você tem uma sala de atendimento do trabalho ativo, né, uma cadeira na frente da outra. Eu gosto sempre de deixar um lenço, alguma coisa perto do paciente, para que ele, né, se chorar, ele ter a possibilidade, né, de se enxugar. A sala de atendimento inicial e de testagem. Esse formato não está muito adequado para testagem, porque é importante que tenha uma cadeira na frente da outra, para você fazer o manejo aqui. E o divã. À medida que o paciente deita no divã, o psicoterapeuta puxa essa cadeira mais para cá. Eu prefiro que ela já esteja mais adaptada, já esteja tudo na sua devida posição, para que somente quando ele sai do divã e for para o trabalho ativo ou vice-versa, que é o mais comum, ele está aqui, trazer alguma queixa, alguma coisa, ele vai para o divã. Chega um determinado momento que ele fica, já vai direto para o divã. Mas é importante que você tenha esses 2 espaços. Tá? Aqui, um espaço de testagem, de avaliação, espaço de trabalho, né? Aqui a sala, as cadeiras, uma cadeira na frente da outra para o trabalho ativo, e aqui o trabalho psicodinâmico.
Então, é importante, repare que aqui nesse exemplo elas estão todas na mesma sala, mas ela tem uma separação, tá? A cor do móvel muda, tem uma certa, uma discreta clareza que um ambiente é distinto do outro, né? Essa imagem é importante para que a gente entenda que mesmo sem ter a necessidade de ter separador na sala, ou ter salas dedicadas a uma coisa ou outra, você pode separar o ambiente de maneira, vamos dizer assim, de maneira sutil, mas que marque a separação de um espaço para o outro. A estrutura física do consultório de psicoterapia envolve a organização dos ambientes, envolve a sala de atendimento, né, inicial e o escritório. É importante que tenha um espaço onde você vai receber, né, para fazer o contrato, para ter o momento inicial com ele. Também é o espaço onde você trabalha, onde tem o seu computador. Uma sala de atendimento geral, que tem, normalmente, o que a gente recomenda é que a pessoa coloque no mesmo ambiente, ou na mesma sala, pelo menos, ou no mesmo, sem uma separação muito, vamos dizer assim, muito burocratizada, ou seja, duas salas diferentes, que você coloca na mesma sala o que eu chamo de sala de atendimento geral, que é o divã e as duas poltronas para o atendimento ativo, né? É importante que ele tenha esse espaço que eu chamo de ambiente psicodinâmico, que é o divã, um ambiente de testagem de avaliação, as pessoas que trabalham com grupo, um espaço para trabalho em grupo, um espaço educacional e de aula, que ele pode ser o mesmo espaço onde você faz o atendimento individual, que é também o espaço onde você trabalha, porque na verdade é um espaço para você dar aula para uma ou para duas pessoas, aquelas pessoas que atendem adolescentes e crianças. Uma copa, né, um espaço para utensílio, banheiro, é importante que ele tenha banheiro e pia. E claro, muito bem decorado, com os móveis muito bem ambientados, muito bem organizados, para dar conforto, né, e acolher adequadamente o seu paciente. Né, é importante que tenha, né, vamos dizer assim, uma planta, uma organização estrutural muito bem feita para que não tenha quina, não tenha material onde a pessoa vai se bater, né? E é importante que tenha um armazenamento e um arquivo físico. É importante que tenha um espaço para você guardar, inclusive com chave, os materiais de registro que você vai fazer do seu paciente. É importante que tenha um espaço para você armazenar, né? Porque ao passar do tempo, esse material ele vai ficando volumoso, né? Ele vai ficando uma quantidade de material e de papel muito grande. Você precisa armazenar isso por uma quantidade de anos grande também. Então você não se desfaz desse material. Aqui é um bom exemplo de uma sala de um atendimento individual, uma sala inicial, né? Uma sala de atendimento inicial. Primeira sessão ela ocorre aqui. Então, o paciente chega, é importante que tenha duas cadeiras, porque muitas vezes o paciente está acompanhado. Eu gosto de deixar 3, que às vezes, quando vai trabalhar com adolescente, às vezes vem o pai e a mãe. Então, mas pelo menos 2 cadeiras. O paciente vem, aqui é feito o contrato, explicada a terapia. Também em outras sessões, ou no meio, no final de uma sessão de mais impacto, você traz o paciente para cá para dar uma aula. Por isso que eu gosto de deixar uma televisão, uma tela, para que você apresente o material, né, para ficar mais claro, ficar mais didático. E é também o seu espaço de trabalho, é o espaço onde você vai registrar, fazer pontuação, estudar o caso, né? É importante que tenha os livros e o material que você vai usar para poder mostrar algum exemplo, mostrar alguma coisa. Às vezes há uma necessidade de você fazer um registro, fazer uma anotação, anotar um CID. É importante que isso tudo esteja à mão, né? Alguns objetos de decoração. Nessa sala, quando a pessoa tem esse espaço separado, aí cabe você botar, né, os seus certificados, as coisas que você tem que conferem a sua formação, né, consistência, que passe credibilidade para o seu trabalho. Mas faça isso de maneira discreta, faça isso, não faça isso de forma excessiva. Seria necessário. Aqui mais um exemplo, ó. Eu gosto muito desse exemplo porque, ó, você tem aqui a sala, né, de atendimento clínico, a sala de atendimento geral. Então,
espaço de atendimento, um espaço onde você vai ter uma cadeira na frente da outra para o atendimento, o trabalho ativo, né, onde a pessoa vai trazer a queixa, falar, às vezes é também um espaço de entrevista, um ambiente de testagem, material para armazenamento, tá vendo aqui, uma copa, onde tem o cafezinho, alguma coisa, e também um material de trabalho, se ele precisar desenhar, pintar, fazer alguma coisa, ele faz aqui, material de síntese, de produção, e o divã. Esse exemplo está bem interessante. É uma sala um pouco com as cores um pouco fechadas, mas tem uma planta, algumas coisas que abrem um pouco, né? Eu gosto de deixar o espaço por conta da parede aqui, daqui dá para ver a parede, essa parede aqui é um pouco mais escura, e os móveis também são escuros, então isso deu um pouco mais de carga para o ambiente. Eu gosto de deixar ele mais leve, mais atrativo, para que a pessoa possa se sentir mais ambientado. Esse aqui é um espaço mais claro. Esse exemplo é um exemplo também interessante. Você tem o espaço de testagem e o espaço psicodinâmico, né? Só gosto, muitas vezes, alguns terapeutas que eu conheci a sala, eles colocam divã para que a pessoa também tenha o trabalho ativo. Eu não gosto, eu prefiro que tenha duas cadeiras já preparadas e fique claro para o paciente. No caso, o terapeuta senta aqui, quando ele precisa fazer um trabalho de testagem de avaliação, ele puxa essa cadeira para cá e ele fica fazendo o deslocamento dessa cadeira. É importante, essa cadeira é um exemplo bom, que é uma cadeira bem confortável. É importante que você tome cuidado também com o conforto, tá? Mas nós temos aqui um espaço amplo de armazenamento, tá vendo? Espaço já grande de armazenamento. E o espaço de materiais, livros, a biblioteca, né, do consultório. É importante que o consultório tenha uma biblioteca. Agora, não são livros para você mostrar, são livros que você vai usar, são livros que vão ser importantes tanto para a sua leitura, quanto para que você mostre o exemplo, para que você mostre alguma coisa para o seu paciente. Esse aqui, ó, um consultório mais clássico, mas ele tem alguns erros. Ó. Primeiro, as duas cadeiras do trabalho ativo com a mesa no meio. Como eu falei para vocês, a pessoa está deitada no divã, o divã também não é um divã muito confortável, então não é um formato de divã que a pessoa se acomoda, né, e isso dificulta um pouco o trabalho. E quando ele levanta, ele tem uns móveis ó, com quina. Então, outra coisa que eu não gosto é essa distância de cadeira. A distância está muito grande de uma cadeira para outra. O trabalho ativo necessita que esteja mais perto. Agora tem uma coisa interessante, né, que às vezes eu gosto de colocar também. Onde o cliente senta, ele tem um espaço para que ele possa colocar o pé e ficar mais relaxado, mais confortável. Em espaços de entrevista, onde ele precisa estar mais solto, mais livre, mais descontraído, isso é importante. Temos uma copa aqui, ó. A copa dá para ver alguns utensílios. Eu gosto de colocar cafezinho, eu gosto de colocar uma coisa que tenha glicose, né? Um doce, sempre uma chocolate, alguma coisa que a pessoa possa se alimentar no momento que ela estiver saindo da sessão. Né? Água, né? É importante que tenha banheiro. Eu gosto de deixar o banheiro na sala de espera, onde ele tem um banheiro, o paciente, se ele precisar, né? Normalmente os consultórios que eu atendi, eu tinha banheiro interno e banheiro externo, porque às vezes no trabalhava com a emoção mais forte, o paciente, né, precisava ir por uma pia e aí não queria ser visto pelo outro paciente que estava na sala de espera. Então, é importante que você tenha esse respeito à privacidade, dê um conforto adequado para que ele se sinta plenamente à vontade, porque ele vai trabalhar questões profundas. Uma das coisas centrais da psicoterapia integrativa é que esse trabalho vai ser feito de maneira extremamente profunda, então isso é importante. Esse consultório ele tem duas características que eu não recomendo. Primeiro é que os espaços não são tão confortáveis e os móveis, o material, são materiais assim pesados, né? E sempre mostrando um distanciamento do terapeuta para o cliente. É importante que você respeite os espaços, tenha limite respeite o limite corporal do paciente,
mas é mais importante que você passe acolhimento. Então, há um equilíbrio entre você acolher, você receber bem e você preservar, né, a integridade, o espaço, o corpo do paciente. Há uma linha tênue. E saber operar bem, ou seja, saber ser acolhedor, ser próximo, ser afetivo, sem ser invasivo, sem ser frio, sem ser, né? Isso é muito importante. Então, tem um espaço ali ótimo, que é onde, né, nós, terapeutas integrativos, atuamos, onde você tem um respeito pleno pela integridade, pelo bem-estar físico, pelo conforto psicológico, emocional, pela ética, pela integridade do trabalho, e ao mesmo tempo você tem também a capacidade de apresentar que ele é bem-vindo, de acolher, de conseguir apoiar, né, no crescimento e no desenvolvimento do paciente. Então isso é muito importante. E repare que esse consultório ele tem alguns erros nesses aspectos. Ó, bota pedras, jarros, é tudo muito, sabe? Então, até o material, as plantas de decoração, ele denota um pouco de frieza de distanciamento. Então, isso não é o recomendado, tá? O recomendado, esse é um modelo inadequado. O recomendado é que não tenha nada na frente, sobretudo, esse é o pior erro, nada na frente. Erro para o nosso modelo de trabalho, tá? Para o modelo de trabalho na psicoterapia integrativa e as pessoas que estão sob supervisão comigo. Então, eu não gosto, né, de colocar obstáculos entre o terapeuta e o cliente. Então, deixe isso de forma bem adequada, bem justa, né? Outro modelo aqui, esse modelo já é interessante, aqui tem um espaço de atendimento inicial, um espaço de testagem, que também serve, é um espaço mais polivalente, que também serve para um trabalho com desenho, né? Então você tanto pode receber o paciente aqui para a primeira sessão, quanto fazer testagem, quanto também deixar ele para trabalhar, fazer uma colagem com cartolina, porque a mesa é grande, ó. Então esse é um modelo bem interessante. Ao mesmo tempo, você tem aqui, ó, o espaço psicodinâmico. O que estava faltando era mais uma cadeira para o trabalho com metodologias ativas. E tem um inconveniente. Nem essa cadeira é confortável e nem esse divã é plenamente confortável. Então, é necessário que seja um divã mais acolhedor. Apesar de ser um divã bonito, ele é um divã que passa frieza e é um divã que passa um pouco de desconforto. Então, é importante que tenha cuidado com esses designs, tá? Ah, professor, mas essa cadeira não é desconfortável. Fique 6 horas que você vai entender. É importante que a sua cadeira seja ergonômica, que a cadeira que você vai sentar, ela tenha a capacidade de apresentar para você uma condição de você passar 6 horas e, né, preservando, né, o seu corpo, preservando a sua saúde corporal. Aqui, né, um outro espaço, onde aqui você tem um divã e aqui, não está dando para ver direito, né, a cadeira do psicoterapeuta. Então tem o espaço psicodinâmico, o espaço para trabalho, para o atendimento inicial e para o trabalho com avaliação, mas falta, né, o espaço para o trabalho ativo. Inclusive tem um desperdício de espaço aqui, tá vendo? Que o terapeuta fez uma copa. Tem outro inconveniente que ele botou espelho, ele botou algumas coisas que pode, vidro, espelho, que pode, né, depende, precisa ser bem aplicado, precisa ser bem organizado, né? No caso aqui está até distante do atendimento, botou uma planta, isolando o espaço, tem até umas coisas interessantes, mas é importante que isso seja feito com cuidado. Botou uma televisão também para poder projetar e passar, né, os arquivos. Aqui um outro modelo, essa cadeira já é confortável, né, já é interessante. Tem um divã. Então, basicamente, a sessão funciona aqui ou aqui. O terapeuta, essa cadeira ela fica voltada para cá, né, na maioria dos casos. Aqui é somente para a sessão, né, inicial, uma mesa também grande de trabalho, que dá tanto para o espaço de avaliação quanto para o espaço de trabalho, de síntese, né, uma cadeira na frente da outra, material, arquivos,
né, os materiais de uso, a biblioteca. Repare que é uma sala que, apesar de ser uma sala mais clássica, ela já passa mais acolhimento, ela já passa os conceitos que a gente necessita, né? Então, você tem o divã, né? Repare, um divã confortável, um divã acolhedor, né? A cadeira para o atendimento do trabalho ativo, e o psicoterapeuta ele fica aqui ou aqui. Uma mesinha para botar o lenço e para botar, né? Eu gosto de botar sempre algum chocolate, alguma coisa aqui. Ou então mais distante para que o paciente entenda que é na saída que ele pega o material. É na saída que ele pega um docinho, que ele pega um chocolate, que ele pega um cafezinho, né? Em alguns trabalhos que ele vai realizar aqui, ele pode... Algumas pessoas me perguntam, eu posso servir, ele pode tomar um cafezinho enquanto ele faz um trabalho? Pode sim, tanto o trabalho ativo quanto o trabalho aqui, é importante que você passe esse conceito de acolhimento. Então sim, ele pode tomar café enquanto você faz o trabalho ativo. O trabalho psicodinâmico, como ele está no divã, ele está no estado mais alterado de consciência, nem dá para ele fazer isso, né? É importante que nesse momento aí não. Mas tanto no término da sessão quanto no momento de um trabalho ativo, ele pode sim, tá? É inclusive recomendável que ao finalizar um trabalho mais intenso, ele pare, tome uma água, né? E no final da sessão que ele tenha, né, alguma coisa que tenha, sobretudo alguma coisa que tenha doce, né? Chocolate, uma balinha, alguma coisa que tenha condição de oferecer para ele, né, uma quantidade mínima de glicose para que ele possa ligar de volta, porque a maioria das pessoas voltam para um espaço de trabalho, né? Então isso é bastante, vamos dizer, importante, pessoal, que você possa ter os ambientes harmonizados, um ambiente, né, acolhedor. Aqui, repare que ele usou o tapete para dar essa sensação de acolhimento. Aqui, ó, aqui no caso ele tem só sala de atendimento individual, a sala de avaliação e o divã. Muitas vezes ele faz o atendimento aqui, ó, mas tem uma característica que eu não gosto. Ele botou muito perto da porta e com separador de vidro. Então, é importante que tenha um isolamento acústico e que a sala seja muito... Apesar de ser uma sala bem bonita, mas é importante que tenha uma preservação da identidade, uma preservação, né, do espaço de privacidade do paciente. Ele precisa ser acolhedor, transparente, mas não pode ser exposto, né? Então, no caso aqui, eu não colocaria, né, não é recomendável que você coloque esse espaço de vidro. Ah, mas meu consultório é tudo isso. Ah, tudo bem, é uma outra coisa. Mas mesmo assim, né, a sala ela dá uma certa, como se tivesse uma sensação de exposição, né? Inclusive com a cadeira perto da porta, um conjunto de características que eu não faria desse jeito. Eu ambientaria de outra forma, nesse mesmo espaço, com disposição dos móveis de outra maneira, que ela ficaria mais adequada para o trabalho clínico. É importante salientar também que você vai fazer todo o trabalho de maneira que fique extremamente confortável para o paciente, que ele se sinta à vontade, que ele chegue a se sentir em casa no consultório. Né? Alguns pacientes, na medida que... Só que, ao mesmo tempo, se sinta em casa, mas saiba a diferença, né, que ele está ali, que ele é um espaço que ele vai para trazer as suas, né, os seus sofrimentos, as suas dores, trazer as suas situações, questões íntimas. Ou seja, é importante que isso esteja preparado para essa questão, que é a questão fundamental para um consultório de psicoterapia. Está vendo a primeira imagem novamente? Né, onde você tem, numa mesma sala, os três ambientes. Só adequar um pouco para botar uma cadeira aqui, atrás dessa mesa, para servir tanto para o espaço de testagem quanto para o espaço de trabalho. E uma passagem mais adequada também. Na mesma sala você conseguiria ter os três ambientes: o espaço de trabalho, o espaço de atendimento de avaliação e testagem, o trabalho ativo, o trabalho com metodologias ativas e o divã para o trabalho psicodinâmico.
né? A estrutura material da psicoterapia, você vai ter livros, artigos, handbooks, né, material de leitura, revistas, jogos, passatempo para você botar na sala de espera, DSM-CID atualizados, porque nós eventualmente também pontuamos, os testes psicológicos ou o material de avaliação e testagem que você vai utilizar, no caso também de não ser psicólogo, os questionários, escalas, né, psicológicas e atitudinais, que estrutura o material de avaliação, né, que às vezes são avaliações, né, que envolvem procedimentos, envolvem outras técnicas, ficha de registro e contrato, porque ao final de cada sessão nós registramos a sessão nessa ficha de registro, que ela já é padrão. Tá? Às vezes um terapeuta ou outro gosta de fazer uma alteração, e o contrato da terapia, né? Conjunto de fichas de acompanhamento, né? Então a gente tem um conjunto de acompanhamentos sistemáticos que nós fazemos da sessão, já fica previamente impresso, um arquivo com chave e pastas para cada um dos clientes, material de escritório, tanto para o seu uso quanto para o uso do cliente, então papel, caneta, material de pintura, material de desenho, cartolina, né? Material de trabalho artístico, material de artesanato, às vezes, sobretudo quando a gente vai trabalhar com pessoas mais jovens, a gente tem alguns jogos criativos, algum material que envolva, né? Mas é importante que isso vai ser utilizado de uma maneira específica, tá? Com um objetivo didático pré-definido, tá? E claro, material perecível, né? Água, café, comida, lanche, né? Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de deixar um chocolate, alguma coisa que tenha, né, glicose. E a estrutura material da psicoterapia, ela envolve, sobretudo, né, um conjunto de testes, avaliação, conjunto de estrutura que vai conferir um bom e um efetivo diagnóstico. Estrutura tecnológica, né, nós usamos som, música, né, e a gente já tem essas músicas separadas e tematizadas para ficar facilmente, né, para a gente conseguir localizar facilmente. É importante sempre ter um computador, um laptop, porque vai haver a necessidade de você utilizar, de mostrar alguma coisa. Uma iluminação muito bem planejada, tanto na cor, na intensidade, tá? E é importante que a iluminação ela possa ser móvel, ou seja, você iluminar mais ou menos o consultório, tá? E dispor ou de um projetor ou de uma tela plana para você apresentar algum material que eventualmente você precise apresentar. Sistema de cadastro, tá? É importante o cadastro adequado das sessões, né? É importante que você entenda que o consultório também é uma microempresa, é uma mini empresa, então você tem que ter tudo isso sistematizado, organizado, né? Com o cadastro do paciente, inclusive com todo o material para depois você fazer a contabilidade, né? E apresentar, né? Para que você possa ter isso muito bem sistematizado, para não chegar ao final do ano está desesperado para pontuar tudo, não. Tudo isso no sistema de cadastro, bem organizado. É importante ter um banco de dados. Normalmente a gente trabalha com 3 bancos de dados. Um deles é o cadastro, né? Um outro é a anotação das consultas e um terceiro é o banco de dados que envolve o trabalho de pesquisa, de entendimento dos pacientes, para que você possa refletir sobre a sua prática. É muito importante que você reflita sobre a sua prática. Veja se você está tendo eficácia, o que está funcionando melhor com cada paciente, onde você está sendo efetivo, onde você precisa melhorar, né? Isso é muito importante. É por isso que é importante que a gente tenha os sistemas computacionais e de pesquisa, né? O SPSS, o Stata, algum software que lhe permita tratar os dados do seu consultório, né? Teste psicológico, equipamento de avaliação, já falei algumas vezes para vocês, e os arquivos, né? As aulas, os sistemas de avaliação. Aqui, por exemplo, uma máquina que nós usamos para fazer a medição da taxa de gordura do paciente. As pessoas que trabalham com a dimensão biológica e que necessitam, né, de certa forma, trabalham com emagrecimento, trabalham com alguns aspectos vinculados à alimentação ou com
trabalho mais forte no desempenho de atleta. Eu gosto muito de fazer esse acompanhamento, porque às vezes algum aspecto de saúde mental do paciente está vinculado ao corpo, e utilizando esse equipamento nós temos a capacidade de fazer a medição efetiva. Tá? Aqui, ó, o sistema de arquivo, né? No caso é o IBM SPSS, tem muitos outros no mercado. Esse aqui é um pago, tem alguns gratuitos, mas é importante que você tenha, porque os seus pacientes eles vão estar cadastrados também, para que você possa entender, né, o que é que vai estar acontecendo e o seu desempenho clínico, e saber também conseguir fazer uma evolução adequada do cliente. E uma coisa importante, o modelo de trabalho, ele envolve o domínio do modelo integrativo de atuação clínica, que é, na verdade, um trabalho que envolve os 4 pilares da psicoterapia, né, baseada nas bases filosóficas, um conjunto de valores éticos, nas diretrizes, nos princípios, que você entenda como atuar, quais são as seções básicas e práticas das 12 principais matrizes da psicoterapia e da linha integrativa que você exerce. Você entenda a base filosófica, entenda o modelo de homem, o que são os sistemas complexos, por que a ciência está se dirigindo para entender os processos psicológicos a partir dos sistemas complexos. Você possa entender a mente humana, entender os aspectos que envolvem, né, a consolidação atual, né, síntese dos estudos ditos da mente. Importante que você entenda que tudo que você vai fazer ela tem validade científica, então que você tenha a condição de entender de ciência. É importante que você saiba que nossa teoria ela tem uma teoria de 4 níveis, ou seja, você vai atuar no biológico, no psicológico, no social e no espiritual, para que a gente possa trabalhar, né, com métodos não analíticos, de maneira flexível e sistemática, mas que você também faça um trabalho que envolve, né, o trabalho ativo, sempre assumindo que existem relações dinâmicas entre esses níveis, que existe relação dinâmica entre o trabalho que você faz no inconsciente e o trabalho que você faz, né, no corpo, nas metodologias ativas. Sempre entendendo, né, de ciclo de vida, de estrutura de personalidade e também dos processos internos que estruturam a dinâmica psíquica. Isso forma um arcabouço básico que lhe dá a condição de fazer a sua atuação bem feita. O psicoterapeuta integrativo ele tem um entendimento elevado dos processos psíquicos e ele tem também a condição de exercer um conjunto de trabalhos de uma maneira ampliada. Usar um conjunto de trabalhos tendo um leque maior, né, tanto de tempo de trabalho com o cliente, quanto também de processos e materiais que ele faz ao longo do seu desenho e do seu trabalho clínico. Muita gente me perguntou também sobre o tamanho da sala. Então, assim, a sala ela fica em torno de 27 a 30, 35 metros, né, 40 metros, mas de 27 a 40. Vai depender do tamanho dos móveis, de como você configura, mas dá para você fazer um bom projeto, tá, com 27, 30 metros. O ideal é uma sala que ela deixe os espaços confortáveis, que haja um espaço de circulação e, sobretudo, que seja uma sala bem ambientada, aconchegante, limpa, leve, organizada, estruturada e, sobretudo, que você tenha a condição de você ter tudo disponível, sobretudo que você tenha a condição de ter uma recepção que dê acolhimento. Eu gosto de colocar uma música, tá? Quando eu falo de 27 metros não é contando com a recepção, tá? 27 metros para o consultório em si, mais um espacinho para a recepção. Eu já vi arquitetos que fazem um trabalho fantástico com 30 metros e conseguem incluir uma recepção. Vai depender da sua capacidade, do fluxo do seu consultório. Como normalmente nós trabalhamos com um consultório bem lotado, é importante que você se prepare para aconchegar as pessoas na recepção e aconchegar as pessoas internamente no seu consultório. Então, isso é bastante importante. É importante que o design ele esteja bem preparado, bem estruturado. Claro, ninguém começa com tudo isso.
consultório clínico ele vai se organizando e vai se estruturando à medida que o psicoterapeuta, à medida que a coisa vai, né, ele vai se pagando porque você vai tendo a condição de ter, né, de receber mais adequadamente seus pacientes, você vai ver que ele vai se configurando, vai se organizando, ele vai crescendo à medida que as coisas evoluem. E, sobretudo, uma característica central da psicoterapia integrativa é que ela é muito prática, muito afetiva e muito dinâmica. Ou seja, é importante que os espaços de circulação, o espaço para que você trabalhe adequadamente, eles estejam todos muito bem organizados e muito bem configurados. Okay? Tem uns modelos de uma planta, não tem consultório ideal, tem um consultório que atende às suas necessidades e atende às necessidades da sua clientela, né? A depender de que tipo de cliente que você vai atender, qual é a faixa de idade, qual é o extrato social que você vai atender, mas é importante que você tenha isso bem claro, né? Qual é o seu, a gente chama de cliente modelo, né? Ou seu, vamos dizer assim, cliente mais comum, como é que ele quais as características que ele tem, isso vai depender do tipo de especialidade que você executa dentro da psicoterapia integrativa, porque a psicoterapia integrativa ela é muito ampla, então ele permite trabalhar com criança até idoso, ele permite trabalhar com pessoas com mais dificuldade psicológica, que estão passando por um momento de sofrimento mais intenso, e também para pessoas que estão somente fazendo desenvolvimento profissional, né, que estão fazendo desenvolvimento profissional para ter mais efetividade, mais crescimento na sua vida profissional. Então, são modelos de consultório bem distintos e a gente vai ter uma configuração que envolve, né, a capacidade de atender bem esse cliente. Lógico que um consultório preparado para atender predominantemente crianças e adolescentes, ele vai ser bem diferente do consultório preparado para atender predominantemente executivos. Então, são dois modelos de consultório totalmente distintos. E é importante que você tenha clareza, quando você for fazer o seu trabalho, desenvolver a organização e a estrutura, ou seja, que tipo de cliente você quer atender, como é o seu cliente ideal, para onde se conduz o seu treinamento, a sua vocação, a sua habilidade, né? Se é para um cliente mais idoso, se é para criança e adolescente, se é para um trabalho mais, né, nos relacionamentos de casal, se é um trabalho que envolve e que ela está mais configurado para o trabalho com adultos, né, com o trabalho no extrato de desenvolvimento profissional, ou seja, cada organização do consultório ele tem que ter essa coerência, ele tem que manter essa congruência, né? Até porque, por exemplo, se você vai estar trabalhando muito com reabilitação e com pessoas que, né, tanto atletas ou com pessoas idosas, o banheiro do consultório ele precisa ter alguns utensílios que ele não necessariamente ele obrigatoriamente teria se o seu trabalho é predominantemente com adulto. Tem sempre alguns equipamentos que são importantes que você tenha no seu consultório como prevenção e precaução, tá? A gente vai detalhar isso especificando, tem uma aula específica que eu trato bastante disso, que tipos de intercorrências, que tipo de problema às vezes ocorre que a gente precisa ter esses equipamentos, né, vamos dizer assim, de emergência já organizados e estruturados. Mas de forma geral, o consultório é um consultório simples, tá? Estruturado. À medida que o consultório ele vai atraindo e vai tendo a condição de ter mais clientes trabalhando com ele, você vai organizando, né? É comum que os psicólogos mudem de sala para ir para uma sala mais ampla, para que tenha uma recepção mais atrativa, uma recepção mais, né, ou minimamente para que tenha uma posição mais central na cidade, né, que esteja mais perto dos seus pacientes.